E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lucas e no vídeo de hoje trago uma pequena discussão sobre um assunto que meio que chamou minha atenção semana passada. Essa era uma semana que eu tava meio sem ideias para fazer vídeos novos e eu pensei que poderia ser interessante puxar um vídeo sobre esse tema, apesar de ser um daqueles vídeos que fogem completamente do tema animações e me fazer ter que explicar, como sempre, que o foco do canal não é necessariamente animações, e sim falar sobre qualquer coisa que me chame o interesse ou mereça alguma atenção. E o tema da vez é o fato de que talvez seja a hora de Hollywood e outras produtoras de filmes e séries como a Netflix e a Amazon Prime finalmente desistirem de adaptar os livros do Stephen King. Eu particularmente sou um grandíssimo fã do Stephen King. Uma das minhas metas de vida, apesar de não ser uma meta muito grande, seria meio que ler a obra completa de Stephen King. E felizmente estou num caminho muito próspero. Eu acho que eu já devo ter lido pelo menos aí a metade da obra do Stephen King. E esses anos todos que eu passei tentando ler esses livros aleatoriamente, me fizeram perceber que a mente do Stephen King é viajada num nível que torna qualquer adaptação dele para o cinema quase impossível sem que adaptações sejam feitas na história original que ele imaginou. Beleza que existem vários filmes e séries baseadas em coisas do Stephen King que foram bem, fizeram sucesso, como por exemplo O Iluminado, que é uma obra que hoje em dia é considerada um dos grandes ícones do terror mundial. A gente vai ter também Carrie, né, que é uma adaptação ok. A clássica talvez chame mais atenção que a mais recente. Eu particularmente achei interessante a mais recente, mas ao mesmo tempo que ele tem esses livros que viraram filmes hiper interessantes e que foram aclamados pela crítica, o Stephen King vai ter livros que trazem temáticas tão malucas e mesmo quando não são tão malucas que do nada dão umas viradas tão aleatórias que é quase improvável imaginar que aquilo ali no cinema funcione. Não necessariamente porque é ruim, mas porque o cinema precisa ser comercial e tem muita coisa que você não consegue fazer no cinema, mas consegue fazer em livros, como por exemplo, explorar a mente dos personagens. Se você escreve um livro, você vai ter muito mais possibilidade de explorar o que passa na cabeça do personagem do que você vai ter essa possibilidade num filme. Um exemplo de filme do Stephen King que ficou galhofa pra caramba, apesar do livro não ser tão ruim assim, foi O Apanhador de Sonhos. Inclusive esse livro é muito parecido com o It, tá? Ele basicamente segue no mesmo estilo do It, tendo a história de um grupo de amigos mais velho e ao mesmo tempo esse grupo na infância, acontecendo ao mesmo tempo e se intercalando para montar a história. E esses quatro amigos eles saem para caçar e meio que acabam presenciando uma invasão alienígena. E a gente vai acompanhando como que esses personagens vão tentando sobreviver ali e tentando destruir essa ameaça que chegou na Terra. O fato é que o livro ele consegue ser legal, ele não é o melhor livro do Stephen King, mas também não chega a ser dos ruins. Mas o filme ele foi muito zoado, cara. Muita gente zoou o filme, porque coisas que aconteciam no livro e eram ok, quando foram passadas para o filme ficaram completamente paias e aleatórias. Como por exemplo, tinha uma cena que um personagem meio que estava parindo um alienígena e esse processo de parir o alienígena envolvia que ele ficasse meio que grávido do alienígena e começasse a soltar gases e vários gases durante a história. No livro é ok, porque você só tem a descrição disso acontecendo, tipo, fulano tá lá soltando os gases dele enquanto a gente tá aqui. Enquanto que no filme isso acaba sendo mostrado, e mostrar uma pessoa soltando gases o tempo inteiro em um filme que teoricamente é de terror, acaba ficando meio meme, né? Por isso esse filme acabou sendo zoado, também por ser muito longo e por ter algumas atuações meio abaixo, apesar de ter uma presença muito forte de alguns atores bem famosos da época. Mas isso vai acontecer também com obras do Stephen King que tem um pé na realidade, mas que acabam, ao ser adaptados, tendo que deixar de fora alguma coisa que acontecia na história por nessa mudança do livro para o filme não ser conseguido adaptar essas coisas sem fazer tanto sentido. Um exemplo disso é O Cemitério Maldito.
O livro do Cemitério Maldito, ele tem uma história adaptável, na minha humilde opinião, ele é bem comercial. E ele vai contar uma história de um cemitério onde você pode enterrar seres que já morreram e eles meio que, entre muitas aspas, voltam à vida, mas não exatamente, porque o que volta à vida é meio que um espírito aleatório ali habitando o corpo desse ser que foi enterrado. E pro filme isso funciona bem, né? Dá um teorzinho de terror, mas a partir do momento que você vai chegando lá pro fim da obra, no livro Cemitério Maldito, a gente vai ter meio que um plot muito, entre aspas, um plot twist, que mostra que lá no final o personagem meio que ficou loucaço das ideias. E a forma que o livro tem de mostrar isso é que o cabelo dele ficou completamente branco. E, cara, ok, no livro isso acontecia, porque a gente meio que quando tá lendo um livro acaba abrindo vários oks na nossa mente, né? A gente vai aceitando coisas acontecerem à medida que a gente vai se acostumando com a obra. Mas no filme, como a gente tá vendo ali atores, não é nossa imaginação trabalhando, fica um pouco difícil da gente desprender do que é real para uma coisa completamente viajada. Tipo, existem mitos de que uma pessoa pode ficar com o cabelo completamente branco a depender do que aconteça com ela, mas eu não sei se isso é lá muito verdade. Então num filme isso só ficaria esquisito e tiraria um pouco do mérito do filme. E eu tô falando do remake, tá? Inclusive o final do remake, na minha opinião, foi uma boa saída pro final do livro, já que ele meio que não precisou mostrar essa viajada do Stephen King. E várias obras do Stephen King acabam tendo viajadas aleatórias, isso quando não são as histórias em si que são aleatórias. O próprio It, que é uma obra extremamente aclamada do Stephen King, tem aquela famosa cena aquela cena lá entre os adolescentes, que meio que foi ignorada no filme, sabiamente, porque se tivessem colocado aquilo no filme ia dar uma treta gigantesca. E tem livros do Stephen King e contos do Stephen King que são tão viajados que meio que não tem como adaptar sem ficar uma loucura, que é o caso, por exemplo, de um conto, não vou lembrar agora do que se trata. Ele é um terror bem real, tá? Ele tem esse interesse, esse objetivo de ser um terror extremamente real, que conta a história de um homem ali que é inimigo, vamos dizer assim, de um vizinho, e certo dia ele acaba sendo trancado por esse vizinho em um banheiro químico, e a história inteira é basicamente ele tentando fugir desse banheiro por um buraco minúsculo que ele achou no fundo. É uma história bem legal, eu vou admitir que eu gostei, mas vamos admitir que se isso fosse virar um filme, seria um filme bem louco, talvez. E esse é um problema, cara. Os estúdios, eles acabam investindo tão forte em algumas obras do Stephen King que eles não podem se dar o luxo de viajar demais, porque uma coisa é você pegar um livro do Stephen King que tem uma temática meio viajada e adaptar em uma trecheira, porque se é trash, meio que a gente já tá esperando que vai ser viajado pra caramba. Mas a partir do momento que você pega esse filme, esse roteiro, esse livro escrito pelo Stephen King e coloca orçamento, ele automaticamente vai ter que dar dinheiro, porque se ele não der dinheiro, lascou-se o estúdio que resolveu patrocinar aquele negócio. Então, eles acabam tendo que cortar coisas ali que fazem sentido muitas vezes, mas que, por ser uma obra do Stephen King, já é viajado por natureza, né? Essa é a minha humildíssima opinião sobre o motivo pelo qual talvez seja a hora de Hollywood e produtoras de streaming devessem desistir de adaptar as obras do Stephen King. Se você concorda comigo, deixa aí nos comentários. Se você discorda de mim, pode deixar aí nos comentários também, que eu vou ler com todo prazer. Afinal de contas, não sou o dono da verdade. Nesse vídeo eu tô testando um microfone novo que eu comprei para tentar utilizar aqui para dar uma melhoradinha na qualidade de áudio e facilitar a minha vida, e também para poder voltar a fazer gameplays aleatórias, que eu parei porque meu outro microfone dava muito problema na hora de gravar. E ele não teve roteiro, então ele foi meio que improvisado, tá? Então, se tiver muita enrolação, vamos dizer assim, se eu estiver errando muito, por favor, não me julgue. Quando eu gravo sem roteiro, eu tendo a viajar pra caramba falando. É por isso que eu sempre gosto de escrever. Se tu gostou do vídeo, deixa o like aí pra ajudar na divulgação do canal. Até a próxima, se houver. E tchau.